Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver o coração. Hoje aqui, mais uma vez reunidos nesta casa, que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, cuja espiritualidade já está aqui, muito antes de nós chegarmos, para preparar o ambiente, para preparar esse momento, para já pensando naquelas nossas necessidades, as necessidades de cada um de nós, preparar o que vai ser falado, como nós vamos receber. E como tema de hoje, a fé, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E então a fé, esse tema, que é para nós um presente. Para nós, espíritos imortais que somos, neste planeta, ainda em desenvolvimento na escala dos planetas, abrigando espíritos ainda imperfeitos. Ou seja, nós estamos ainda imperfeitos. Estamos em obras, construindo o que nós seremos, construindo o nosso futuro. Mas, por conta dessas imperfeições, estamos ainda atrelados a muitas dores, muitas aflições encontramos pelo nosso caminho. E precisamos de uma força, de uma base, de algo que nos anime para seguirmos nesta caminhada cheia de dificuldades, de dores, de aflições. E o que será essa base? O que será que vai nos mover para frente? Que vai nos dar ânimo para prosseguirmos diante das lutas do dia a dia, diante das nossas perdas de qualquer espécie? É a fé. É aquilo que nós viemos conversar hoje, é sobre a fé que viemos conversar hoje. E por isso rogamos ao nosso Mestre que esteja conosco, que fortaleça a nossa fé muitas vezes vacilante, que possamos, em nossos corações, ouvir a exortação do Mestre: vós sois deuses, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Que essas palavras não foram assim, mas que as palavras do Mestre possam preencher nossos corações, aflitos e sobrecarregados. E que ao sairmos daqui, nós possamos retornar aos nossos lares com o coração em paz, fortalecidos na fé que nos une, na fé que nos trouxe até aqui, a casa espírita, a fé que traz as pessoas às suas religiões, a fé no futuro, que possamos nos fortalecer na certeza de que nós somos espíritos imortais, os nossos amores são espíritos imortais, nós temos um futuro pela frente. Aqui nós estamos de passagem. E o que nós devemos fazer aqui? Trabalhar para o nosso progresso, ajudar aos outros no seu progresso, mas principalmente fazer a nossa parte para o nosso progresso. E precisamos, nessa caminhada, dessa fé
que transporta montanhas. Nessa passagem de Jesus, quando está uma multidão e chega um homem pedindo socorro para o seu filho, que era lunático, estava, como a gente aprende na doutrina espírita ali, com um espírito obsessor, que naquela época não se falava assim, e os discípulos não conseguiram tirar aquele espírito dali daquele menino, mas trazendo-o para Jesus, Jesus fala com o espírito e aquele espírito sai. E então os discípulos vêm perguntar a Jesus por que é que eles não conseguiram expulsar aquele espírito. E Jesus responde assim: por causa da vossa incredulidade. Ou seja, eles não acreditavam. E eu fiquei me perguntando, que será que o mestre me responderia se eu falasse assim para ele? Senhor Jesus, por que eu não consigo vencer o meu orgulho? Mestre amado, por que eu não consigo vencer o egoísmo que há em mim? Por que, Senhor, eu não consigo vencer a vaidade? O que será que o mestre me responderia? Creio que ele falaria: minha filha, é por causa da vossa incredulidade. E esse é o convite da palestra de hoje. É o convite do Evangelho para nós. Que acreditemos, que tenhamos fé, certeza de que algo vai acontecer. Precisamos acreditar que podemos vencer, que podemos evoluir, chegar a essa perfeição que almejamos, que o Pai espera que chegamos e Ele sabe que chegaremos, está de braços abertos a nos chamar: vem, meu filho, vem, minha filha, eu estou aqui te esperando. Precisamos ter essa fé para que tenhamos fôlego, tenhamos força para pegar, para usar as oportunidades do dia a dia, nos agarrando a essas oportunidades, aproveitando cada pequena oportunidade. Não devemos nos iludir, achando que um grande trabalho começa grande. Não. Para realizarmos um grande sonho, é preciso começar pequeno. Para que nós consigamos chegar a essa perfeição, e nós vamos conseguir chegar um dia, nós não vamos conseguir da noite para o dia, porque a natureza não dá saltos. Daí, cada segundo é uma oportunidade. Cada minuto é uma oportunidade. Cada hora é uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade. Cada semana, cada mês, cada ano, cada encarnação é uma oportunidade. Que saibamos aproveitar as pequenas oportunidades de cada dia. No nosso convívio familiar, no nosso convívio na casa espírita, no nosso convívio no trabalho, no nosso convívio no transporte público, no nosso convívio diante das situações da vida, aproveitar as oportunidades de colocar em prática a nossa fé. Falar em pequenas oportunidades, eu quero falar de algo que é pequeno e que Jesus fez a sua alusão ali, né? A um grão de mostarda, que tem 2 milímetros. É pequenininho, pequenininho, pequenininho.
Mas o Senhor diz, nesta passagem aos discípulos, foi por causa da vossa incredulidade. E olha como Jesus continua. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus fala de um grãozinho, bem pequenininho. E ele fala, então, que os discípulos, mas eu posso dizer que fala de mim também, não sei quanto a vocês, mas fala de mim. Um grãozinho de mostarda, que a fé dos discípulos não era daquele tamanho. Porque se eles tivessem a fé daquele tamanho, eles teriam conseguido expulsar aquele espírito dali. E para mim, o mestre falaria a mesma coisa. Verônica, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu dirias para estas montanhas, essas dificuldades que tu encontras na tua encarnação, tu dirias para elas sair e elas sairiam. É preciso que a gente comece a colocar em prática aquilo que Jesus nos falou. Jesus nos falou ali naquele momento da sua encarnação aqui na Terra, mas não falou para ficar lá. Foi para nos alcançar até hoje. Para que com as suas palavras, com os seus ensinos, com as suas atitudes, porque o mestre não somente falou, principalmente o mestre fez. O mestre colocou em prática aquilo que ele falava. E nós, como cristãos que somos, também devemos colocar em prática. Daí, então, eu preciso, a partir deste conhecimento, começar a colocar em prática na minha vida. E como será que eu terei as oportunidades? Nas aflições, nas lutas do dia a dia, em ter que devolver ao plano maior os meus amores. São nesses momentos que eu preciso colocar em prática as palavras do mestre. Estamos aqui, todos nós, num momento de prova. Sabemos que o nosso planeta ainda está como um planeta de expiações e de provas, rumo a um planeta de regeneração, onde os espíritos vão estar mais comprometidos com o bem, com o amor. Mas ainda estamos em planetas de expiações e de provas. E a cada dia nós somos colocados em prova. A nossa fé é colocada em prova. Quando algo está para acontecer e nós temos que escolher entre acreditar que vai dar certo, mesmo quando a situação não nos mostra que vai dar certo. Acreditar que vai dar certo, mesmo que o certo não esteja em acordo com o que eu queria. Mesmo que o certo seja a vontade de Deus, que é a certa. Sabemos. Nas horas de dores, nas horas de aflições e principalmente nas horas mais difíceis, quando temos que nos despedir dos nossos entes queridos, são os momentos em que precisamos colocar a nossa fé em prova. Mostrar aquilo que aprendemos. Então, dando seguimento ao que o mestre falou e ao que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo,
A nota começa assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguem fazer quem duvida de si. Então, aqui, ele está falando de coisas materiais. Ou seja, será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir passar naquela prova? Será que eu vou conseguir comprar um carro, uma casa? Enfim, essas coisas que ficam aí na nossa mente no dia a dia da vida, no terra a terra da vida. Se a gente não acreditar, nós vamos conseguir? Não. Certa vez uma amiga querida, ela lembra disso, ela estava estudando, mas ela sempre estava comigo ali e ela falou assim para mim: eu não vou conseguir passar. Estudando e ela não vou conseguir passar. Eu falei: amiga, você não vai passar. Ela levou um susto. Você não vai, você já está me falando que não vai. Muda esse teu pensamento. E essa história é para nós. Naquilo que a gente está tentando fazer, nós precisamos ter o pensamento positivo. Acredita, tenha fé. Você pode, eu posso, eu consigo. Eu sou forte. É assim que nós devemos agir perante a vida. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender as palavras de Jesus. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, essas montanhas que nos atrapalham na nossa caminhada espiritual, na nossa jornada como espíritos imortais que somos, caminhando para cada vez mais próximo do Pai Celeste, essas dificuldades são as montanhas que, com a fé, nós vamos conseguir transpor. Dizer, sai daqui, orgulho, este corpo não te pertence. Sai daqui, egoísmo, esse corpo não te pertence. Eu sou mais forte, eu creio, eu seguro nas mãos de Deus. Nessas mãos aí, se a gente puder dizer que Deus tem mãos como nós, segurar nas mãos do Pai. E não desanimemos, tem espaço para todos nós. Todos nós encontramos em Deus o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro para as nossas angústias, para as nossas dores. Nunca devemos nos sentir sozinhos na luta, desamparados. Às vezes, olhamos para o lado nas nossas dificuldades, das nossas angústias, e não vemos, por não ver com os nossos olhos alguém ao nosso lado, nos julgamos desamparados, sozinhos. Mas há uma frase que eu gosto muito, que fala assim: estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. Ou seja, não é porque os nossos olhos físicos não podem ver que nós estejamos sozinhos. Nada foge do controle de Deus. E esse controle de Deus está atrelado
ao amor, à justiça, mas tudo é o amor. E muitas vezes, naquilo que nós enxergamos dificuldade, dor, sofrimento, mágoa, angústia, é auxílio, é melhora, é purificação, é amor, é estar chegando cada vez mais perto de Deus. Nas horas de angústia, devemos lembrar daquela historinha das pegadas na areia, certos de que nas horas mais difíceis da nossa caminhada, ao olharmos para trás, veremos apenas um par de pegadas. De quem? Do nosso Mestre. Porque neste momento é a hora em que o Mestre nos leva no colo. Que possamos nos alegrar, nos fortalecer nesta verdade, nesta certeza. Se não tivermos a certeza de que somos amparados, significa que a nossa fé é vacilante. É uma demonstração perfeita de que a nossa fé está muito distante de ser do tamanho de um grão de mostarda. A fé é a certeza inabalável. É uma certeza íntima dentro de nós. E se a gente não tiver essa certeza, a gente se abate. Porque vejamos bem, dificuldades nós encontramos. O Mestre falou assim para nós: no mundo tereis aflições. Então ele não enganou a gente, ninguém está aqui enganado. Temos aflições. E ele diz assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também poderemos vencer esse mundo de aflições. Cada um com o que já conquistou. Mas nós também conseguiremos. E nessas aflições, se nós temos a certeza, essa fé, essa certeza bem do nosso íntimo de que aquela aflição é passageira, tudo passa, eu vou vencer, vai passar, está difícil, está doendo, estou chorando, estou sofrendo, mas vai passar. Só de termos essa certeza já nos dá um ânimo de prosseguir. Mas se a gente não confia, se a gente acha que não vai conseguir, já não é uma dor? Então, se eu estou me preparando para fazer uma prova, e eu já estou pensando, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou passar, não vai dar certo, eu já estou sofrendo, porque eu já estou acreditando naquilo. Independente de se eu vou conseguir ou não, eu já estou sofrendo. Agora, se eu estou me preparando para uma prova, mesmo com inúmeras adversidades, porque a vida não para você estudar, as coisas não deixam de acontecer na vida, as dificuldades não param de aparecer porque você está ali, precisando estudar para alguma coisa. Mas se mesmo em meio às dificuldades eu acredito, eu posso, eu consigo, Deus vai me ajudar, eu já tenho força, mesmo com as dificuldades. Então, o nosso posicionamento perante as situações da vida, elas vão nos auxiliar ou ser um empecilho. E isso passa pela fé. É a fé. Quando a gente acredita, fica mais fácil do que se a gente não acreditar. E continuando.
A fé sincera é sempre calma. A fé sincera é sempre calma. Vamos lá. Verônica, você tem fé sincera, Verônica? Você está sempre calma nas situações da vida, Verônica? É uma advertência. É uma advertência. E um consolo, né? É uma advertência para as vezes que eu faço assim, nossa, tenho fé sincera? Não. Tive calma? Não. Mas é um consolo. Daquelas vezes que eu consegui um pouquinho, e aí é isso. E da próxima vez, eu vou lembrar. Esse vai ser o meu consolo. Eu vou lembrar que a fé sincera é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. A paciência que sabe esperar, ou seja, hoje tá difícil. Hoje eu não estou recebendo exatamente aquilo que eu queria, que eu gostaria, mas eu sei esperar. Eu estou aprendendo, pelo menos a nossa vida, nossa encarnação é feita de oportunidades, de aprendizado, para que a gente possa aprender, colocar em prática tudo isso aqui. Esse saber esperar dias melhores, saber esperar um momento futuro, uma vida futura, se não for dessa vez que vai acontecer alguma coisa. Saber esperar o dia de amanhã. Muitas vezes encontramos neste mundo espíritos fracos ainda nessa fé, nessa certeza no futuro, que acham que saindo da vida física, aquele problema acaba. E acabam encontrando aí no suicídio, achando que vão encontrar no suicídio a paz que precisavam. Mas isso não acontece. Pelo contrário, encontram dificuldade e dor. E muitas vezes, ao chegarem na espiritualidade, descobrem que se tivessem esperado um pouquinho, aquilo ali ia passar. Quantas coisas difíceis nós encontramos aí na vida, pessoas passando e passando, mesmo, de verdade. Passou aquela situação difícil. Se olharmos para trás, cada um de nós para a nossa existência, quantas coisas difíceis já passamos, naquele momento achávamos que não íamos dar conta e passamos. Passou, ficou para trás. E se tivéssemos desistido? Daí, o chamado de hoje é: não desistam, prossigam com fé, com alegria, com certeza da proteção divina. O Pai te ama. O Pai me ama. Cada um de nós deve falar para si: eu sou um filho especialmente amado. Eu sou uma filha especialmente amada. Estou aqui, tenho dores, tenho dificuldades, mas eu tenho um pai que me guarda. Eu tenho um pai que segura na minha mão. Eu tenho um pai que me leva no colo nas horas de dificuldades e que me aguarda de braços abertos, mesmo eu estando imperfeito como estou, imperfeita como eu estou. Mas que nunca nos esqueçamos que a fé sincera é sempre calma. De hoje em diante, ao aparecer um desafio em nossa vida, e que nós temos que pensar, a fé sincera é sempre calma, eu vou me acalmar. Isso aqui vai passar, isso vai dar certo, vai acontecer.
Vamos ter fé. Porque tendo seu ponto de vista, ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Que possamos ter essa confiança, essa força que nos dará calma nas nossas lutas. E aqui também, já no item 4 do Evangelho, do capítulo 19, tem uma frase assim, ó: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Nesses itens aqui que seguem, vem falar sobre nós sermos humildes, de termos a fé cientes de que é Deus que faz, é Deus que opera. Vou dar um exemplo para vocês. No meu caso, né, eu estava estudando para uma prova importante. Eu não tinha tanto conhecimento, mas eu estudei muito. E, ao chegar na prova, caiu exatamente aquilo que eu estudei. Daí eu poderia pensar, merecimento meu, estudei, fui eu que fiz. Mas eu estudei tudo? Não, eu não estudei tudo. Não estudei tudo. E se tivesse caído na prova tudo que eu não estudei? Será que eu teria passado? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, quando eu olho para essa situação, eu vejo que foi Deus. Eu fiz o que eu chamo de contrapartida. Contrapartida, eu dei minha contrapartida. Quem fez a obra foi Deus. Quem falou, vai cair o que ela estudou, foi Deus. Entende? É assim. Quando ele fala da fé estar atrelada à humildade, é a gente entender que por mais que a gente faça, que a gente tem que fazer, nós temos que dar a nossa contrapartida nas situações da vida. Quem faz a obra, quem faz acontecer, é Deus. Precisamos do Pai, precisamos do nosso Deus. E louvar e agradecer em cada situação da vida. Em cada ponto, em tudo dai graças, de modo que o convite é que nós venhamos a dar graça nas horas alegres, nas horas que estamos felizes, nas horas que tudo está dando certo, que tudo está florescendo, mas que venhamos dar graça quando o azeite faltar, quando a farinha acabar. Crendo que Deus vai prover, Deus proverá nessa hora difícil, nas horas de dificuldade. Se olharmos mais uma vez para as dificuldades que passaram em nossas vidas, veremos que encontramos um auxílio, que encontramos uma solução, que alguém veio nos auxiliar, nos ajudar. E devemos, falando sobre isso, lembrar que Deus atende às criaturas através das criaturas, de forma que somos instrumentos do Pai para ajudar-nos uns aos outros. Não podemos esquecer disso. Devemos fortalecer a fé dos nossos irmãos em caminhada. Devemos auxiliá-los. Como nós gostamos
quando somos fortalecidos e quando somos ajudados pelos nossos irmãos. Depois, no item 6 e 7, fala da fé religiosa, condição da fé inabalável. Mas antes de entrar aqui, eu quero relembrar uma passagem de Jesus, quando ele está ali numa multidão, porque era assim que acontecia, Jesus ia passando e ia fazendo uma aglomeração, né? As pessoas iam se juntando, porque já conheciam, já tinham ouvido falar de Jesus. E então, Jesus fala assim: alguém me tocou. E aí, o discípulo fala: mas mestre, aqui tem uma multidão, muita gente te tocou. Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aí, uma mulher se apresenta. Era uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, que já tinha gastado toda a sua fortuna, seu dinheiro com médicos e não conseguia resolver aquele problema, aquela dificuldade, aquela dor, aquela angústia, aquele problema de saúde. Mas ela tinha algo. Ela pensou assim: se eu ao menos tocar na barra das vestes de Jesus, eu ficarei curada. E é o que ela faz. Toca na barra das vestes de Jesus. E na mesma hora ela fica curada. E o mestre sente, que ele sabe, porque ele conhece os nossos corações. Ele nos conhece intimamente. E ele fala para ela: a tua fé te curou. Diversas vezes, o mestre, ao curar as pessoas, ele usa essa frase, ou uma frase parecida com essa. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. O mestre não curava todo mundo. Não que ele não pudesse, mas ele curou aquelas pessoas que tinham fé, que precisavam naquele momento. E pensando nessa história desta mulher, é preciso que a gente comece a trazer para nós essas palavras, estas passagens de Jesus para a nossa vida. Porque ela acreditou firmemente. Ela não teve dúvida. Ah, será que se eu colocar a mão na veste de Jesus, eu vou ficar curada? Pode ser que sim, pode ser que não. Não! Não, ela acreditou. Se eu ao menos tocar nas vestes, eu não preciso nem falar com o mestre, eu não preciso dar um abraço no mestre, eu não preciso que ele fale comigo, nem que ele me veja, mas se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E assim aconteceu. Então, o que ele falaria para ela? Minha filha, a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Porque ela disse para aquela montanha: transporta-te daqui para ali, e aquela montanha se transportou. A saúde dela foi restabelecida. E nós? Como vamos proceder cientes disso na nossa vida a partir de hoje, a partir de agora? É o que devemos pensar. É o convite, o chamado da noite de hoje, de estarmos aqui. Então, dando prosseguimento, nos itens 6 e 7, fala da fé religiosa, da fé cega, do fanatismo, que está ali assentado
em você não saber as bases de alguma coisa, de você não ter conhecimento, não acreditar. E essa fé inabalável, que é uma fé que pode encarar, como o Kardec falava, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque o que acontece? Aqui a gente pode chegar mais próximo dessa fé religiosa através da lembrança do que traz para nós a doutrina espírita. A certeza de Deus, que Deus é o nosso Pai, aí trazido por Jesus na sua oração, quando ele diz assim, Pai Nosso, quando ele fala para nós dizermos, né? Pai Nosso que está nos céus. Então, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso que traz a doutrina espírita para nós é uma base onde nós podemos colocar a nossa fé, uma base sólida para a nossa vida, onde vem uma tempestade, vem uma perda, vem uma dificuldade, mas a nossa base está assentada, a nossa fé está assentada numa base sólida. Então, quando a gente aprende com a doutrina espírita que nós somos espíritos imortais, que os nossos amores são espíritos imortais, que nada acontece sem um motivo, sem um porquê, estamos aqui de passagem todos nós para aprender, cada um tem a sua hora, o seu planejamento. Quando a gente aprende lá na doutrina espírita que todo mundo tem um planejamento reencarnatório, de acordo com o que precisa, com o seu passado, com o que precisa para chegar melhor no futuro. Tudo isso é formando as nossas bases, até que chega um dia que precisamos colocar em prática, à prova a nossa fé. E essa hora de dizermos até breve para os nossos irmãos amados que nos precederam voltando à pátria espiritual, que precisamos dizer até breve, meu amor, não posso te ver mais aqui, e isso dói demais. Mas a certeza que temos na vida futura, em que eles vivem, eles continuam. A misericórdia de Deus nos revela, através da doutrina espírita também, que pelos sonhos nós podemos nos encontrar com os nossos amores que se foram. E isso serve de consolo para as nossas dores, de fortalecimento para a nossa caminhada. De modo que nós devemos sair daqui hoje fortalecidos, amparados na nossa fé, nessa crença, nessa certeza de que somos espíritos imortais e os nossos amores também. Esta vida é passageira, todas as dores, todas as dificuldades desta vida passarão, creiam, estejam firmes nisso. Vivam com alegria, estejam calmos perante as dificuldades do caminho. A espiritualidade caminha conosco, nosso espírito protetor, o Mestre Jesus está conosco, ele nos carrega no colo, não podemos nos afastar disso nunca, porque seremos carregados no colo, mas se a gente não souber que é, se a gente não acreditar que é, a gente vai sofrer como se não estivesse sendo carregado no colo. Daí a diferença de ter fé e de não ter fé. O Mestre está aqui para nós, nas nossas dificuldades, nos momentos
difíceis? Ele está. Mas se eu não acreditar que ele está, eu vou sofrer como se ele não estivesse. Daí então, vamos mudar o nosso ponto de vista, vamos mudar as nossas atitudes, vamos estar cientes, de verdade, sentindo que Deus está conosco, que Deus nos protege. Vamos orar. A oração aproxima de Deus o homem. É interessante até essa frase. Porque eu falei, né? A oração aproxima de Deus o homem. Não aproxima o homem de Deus, porque Deus não aproxima Deus do homem. Porque Deus já está próximo de nós. Nós é que precisamos nos aproximar de Deus. O Mestre Jesus, nosso Senhor Jesus, está próximo de nós. Mas nós temos que estar próximos do Mestre. Como? Através da oração, que nos liga. Através do sentimento verdadeiro, da certeza, da fé de que nós estamos com o Mestre, de que Ele está conosco. Só isso. Se nós fizermos apenas isso, acreditarmos que o Mestre está conosco, se tivermos essa certeza em cada situação da vida, nós vamos passar as dificuldades e não vamos nem sentir. Porque o jugo do Mestre é leve. Com ele, tudo fica mais tranquilo. Tudo fica calmo. Temos que acreditar que o Mestre está no barco da nossa vida. Termos essa certeza. Fé é confiança na fidelidade de Deus. É confiar que Deus é fiel em nossa vida, que Deus é fiel em cada situação que a gente passar, que não estaremos desamparados. Isso é fé. Que possamos estar hoje, sair daqui com a nossa fé fortalecida. E eu quero fazer um convite, porque nós já ouvimos dizer também que a fé sem obras é uma fé morta. Então eu vou fazer uma leitura de um livro que eu amo, Jesus no Lar, o livro de sempre, que eu amo de paixão, que fala sobre a lição da semente. Por falar em semente, em grão de mostarda, o mestre fala nessa passagem de uma semente, da semente de trigo, mas que essa passagem aqui, essa história de Jesus, ela possa estar em nossos corações, nos fortalecendo. Aqui não fala explicitamente da fé, mas está implícito aqui a fé. Vamos à leitura. Então, trata-se de um livro chamado Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Fala de mensagens que o mestre dava quando ele se encontrava com os discípulos na casa de Pedro, considerado aqui o primeiro evangelho no lar, né? Então a gente aí, espíritas, convidados, aproveita para falar do evangelho no lar, que nós possamos fazer o evangelho no lar em nossos lares, trazendo esses ensinamentos de Jesus para que nós possamos estar mais próximos do mestre, cientes de que é um marco na nossa vida, como espíritos imortais, essa prática do evangelho no lar. A lição da semente, lição 4. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor,
comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rodam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não o praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem. Apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Então, que essas palavras do Mestre, que nos inspiram ao bem, a ter fé nesse reino divino que floresce em nós, que possamos dar frutos de amor, de caridade, de consolo, que sejamos consoladores, como a doutrina espírita é, o consolador prometido por Jesus, que possamos ir, consolar, divulgar a doutrina, divulgar o amor de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus.